Olá, Kurofãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei bem atrasada com mais uma análise dos capítulos de Kuroshitsuji. Hoje nós vamos analisar os acontecimentos do capítulo 176. Mas antes de começar eu já vou avisar que tem spoiler pra quem não lê, vou pedir o like e o compartilhamento, além de pedir pra vocês nos seguirem para não perder o nosso conteúdo. Agradecendo mais uma vez as páginas CL My Lord World Kuroshitsuji, as nossas inscritas M. Phantom Hive, Medido de Ebewalk e ao perfil Semog Alebassi lá do Twitter, que fez a tradução do capítulo em português BR. O link de todo mundo vai estar aí na descrição. E não se esqueçam também que o mangá de Kuroshitsuji ele é licenciado aqui pela Panini, então não deixe de colecionar e dar suporte ao autor, beleza? Então, sem mais delongas, bora começar. Anteriormente em Kuroshitsuji. Após descobrir que o sanatório La Atena, ele era um local de coleta de sangue, né, para o Bizarre Ciel, o Bard ele foi questionado pelo Law sobre o que eles iriam fazer agora que eles já sabiam da verdade, porque eles tinham recebido a ordem de eliminar o local, caso fosse confirmado que aquilo era mesmo um local de coleta de sangue. Mas o Bard ele estava muito confuso sobre o que ele deveria ou não fazer, uma vez que a coleta de sangue que acontecia naquele local não era feita contra as regras, não era feita contra a vontade dos pacientes, e além do que, o Botchani tinha dado a ordem para eles eliminarem o local e não as pessoas ali, o que estava contrariando totalmente as expectativas do Law, que queria matar geral. Então, depois de resolver o que ele iria fazer, o Bard ele resolveu confrontar a Ada, que já sabia do seu disfarce, ela sabia que ele estava lá infiltrado, e ela o questionou sobre o porquê dele estar naquele local, qual que eram as verdadeiras intenções do Bard em ter entrado com uma outra identidade naquele local. Então o Bard falou para ela que estava coletando informações, ele estava investigando para um determinado conde, né, para um determinado cavalheiro sobre coleta de sangue clandestino. Ele acabou chegando naquele local e aí os dois tiveram uma conversa, inclusive conversaram sobre seu passado e como vergonhosamente eles tinham sobrevivido às guerras que tinham participado. E a Ada ela aproveitou o momento para falar que seu único desejo ali era dar dignidade aos pacientes, porque eles eram descartados logo após a guerra, quando eles não precisavam mais da ajuda dessas pessoas, eles eram tratados como lixo. Então, mesmo que ela tivesse que fazer coisas vergonhosas ou qualquer tipo de coisa, ela não se importaria, contanto que ela conseguisse dar dignidade para esses pacientes, que isso era o objetivo dela da vida e era um meio que ela achou para expiar os seus pecados, que é o por meio da enfermagem. E aí, conversando com a Ada, o Bard ele se lembrou do seu período de guerra, né, de como ele tinha sobrevivido à guerra, né, a Guerra da América. Ele se lembrou de uma cena que ele estava em um acampamento, né, com todos seus amigos mortos, e para sobreviver ele quase cometeu canibalismo quando ele foi surpreendido e foi interrompido por um mordomo de preto que apareceu no meio do nada lhe oferecendo um chá. O atual capítulo de número 176, intitulado Esse Mordomo na Cozinha, se iniciou com o Bard acordando de um pesadelo que ele estava tendo durante a guerra. E ele acordou em um local totalmente desconhecido para ele, e ele só pensou, né, que vergonhosamente ou não ele tinha sobrevivido mais uma vez. Então vemos que ele acordou na mansão Phantom Hive e logo cedinho Sebastian foi buscá-lo no seu quarto para apresentar ele aos outros funcionários da mansão. Ele o apresentou ao Finian, que era o jardineiro, a Meirinha, a empregada, falou que também tinha o mordomo, que era o Sr. Tanaka, só que no momento ele estava de licença e que até que ele voltasse, ele, Sebastian Michaeli, seria o responsável pelos afazeres da mansão, ele seria responsável pelos funcionários da mansão, e aproveitou para dizer que o Bard seria o chefe de cozinha da mansão, que ele ocuparia o cargo de chefe de cozinha. Só que o Bard ele não estava entendendo bulhufas do que estava acontecendo. Para ele, o Sebastian disse que estava recrutando soldados, mas ele não estava vendo nada mais do que uma empregada envergonhada, um moleque atirado e um mordomo magricela. Mal sabe ele, esse magricela. Aquilo só podia ser algum tipo de brincadeira, como que ele, um soldado, ia ocupar o cargo de chefe de cozinha de uma mansão de um conde. E aí ele aproveitou para tirar o Sebastian, né, falando que ele não conseguia ver que soldado nenhum naquelas pessoas, que eles deviam estar brincando de casinha, brincando de guerrinha, e ele já conseguia ver o Sebastian cedendo às brincadeiras, cedendo aos pirralhos que estavam ali. E aí o Sebastian só falou: aham, pirralho, claro, sei, imagina, né, esses pirralhos formidáveis, né, mal sabe eles que tipo de pirralhos são aqueles dois. Então a conversa deles foi interrompida pelo Ciel, né, Ciel, que estava chamando o Sebastian lá no seu quarto para fazer os seus afazeres diários, né, para ele ir lá, dar banho nele, trocar ele como um bebê, mas o Sebastian, ele foi atender o pedido do seu mestre e pediu que eles continuassem seus afazeres de casa e falou pro Bard que depois, mais tarde, ele ia continuar conversando com ele, passando as informações para ele. E aí o Bard, ele só conseguia pensar onde diabos ele tinha se metido, né, dias atrás a gente tem um vislumbre de um flashback,
ele dias atrás chegou na mansão, né, depois que o Sebastian resgatou ele daquela caverna, e ele conheceu o seu mais novo empregador, que era nada mais, nada menos que um pirralho, né, uma criança mimada, que era um conde dono de uma mansão enorme, que falou pra ele simplesmente que ele seria o chefe de cozinha da mansão, porque para ele ser aceito na sociedade, na alta sociedade lá britânica, todas as pessoas ricas tinham chefes de cozinha, então ele iria ocupar o cargo de chefe de cozinha por causa disso. Mesmo que ele não soubesse cozinhar, fazer uma comida maravilhosa, contanto que ele fizesse uma comida comestível, uma comida de primeira classe, ele não se importaria dele ser americano, né? Porque ele falou que os chefes que as pessoas contratam normalmente são italianos ou franceses, mas ele não tinha problema dele ser americano, contanto que ele fizesse uma comida formidável. E pediu para o Sebastian ensinar o Bard a fazer a comida, né? Ensinar ele a cozinhar, a fazer os afazeres dele. Só que pro Bard, né, como ele estava no exército, esse negócio de fazer comida cheia de pompas, comida de primeira classe, para ele era tudo uma grande frescura, né? Contanto que a comida fosse comestível, para ele já era o suficiente. Logo, ele que passou fome, quase comeu seus amigos de batalha, então para ele tudo isso era uma grande frescura. Só que aí o Ciel, ele pegou e falou assim: aqui na minha cozinha você não vai fazer o que você fazia no exército, você não vai chamuscar as comidas, você não vai queimar a minha cozinha. E falou que essa era a ordem dele. E mesmo que ele não tenha sido contratado por causa das habilidades culinárias dele, ele ia ter que aprender a cozinhar, e pediu que o Sebastian, né, o Ciel, pediu que o Sebastian treinasse ele muito bem para que ele preenchesse esse cargo de chefe de cozinha. E aí o Bard, ele não acreditava, né, que aquela criança que nem tinha completado 10 anos ainda era o seu empregador e estava lhe dando ordens, né, que aquela criança era totalmente diferente de uma outra criança que apareceu em sua mente, que ele se lembrou, mas ele não sabia por que ele estava fazendo a comparação entre essas duas crianças. Aí ele parou com os pensamentos por ali mesmo e seguiu adiante. Aí a gente volta pro presente. Então, voltando para o presente, o Sebastian, ele voltou do quarto do Ciel, e aí ele se desculpou com o Sr. Baldroy por ter o deixado sozinho, que agora ele ia ensinar, né? Ele ia passar as coordenadas, as informações para ele. Só que o Bard começou a alfinetar o Sebastian, falando que ele, como superior dele, não precisava chamá-lo com tanta pomposidade, com tanta formalidade, que ele podia chamá-lo pelo apelido como as pessoas da sua unidade faziam, que chamava ele de Baldo. E aí o Sebastian falou assim: não, senhor, aqui nós, assim, em uma mansão a gente precisa ter educação e etiqueta. Assim, os empregados mais instruídos, eles não tratam as pessoas por apelidos, eles tratam elas pelo sobrenome. Então eu vou continuar chamando você pelo seu sobrenome. E aí ele pediu para o Bard preparar um frango assado, deu uma ave para ele, pediu para que ele arrancasse as penas dessa ave delicadamente e a assasse junto com alguns vegetais, que ele não ia dar nada muito complicado, porque ele era um chefe inexperiente, então ele ia começar com as coisas mais básicas. E aí ele deixou o frango, né, na mão do Bard para voltar e encontrar uma galinha totalmente chamuscada, totalmente queimada, com as penas tudo zoada. E aí ele falou: mas tipo, que raio que é isso, né? Eu pedi para você fazer um frango assado. Ele: mas é um frango assado? Eu pedi pra você fazer uma coisa comestível, mas está comestível? Aí ele pega e come, arranca um pedaço e joga assim na cara do Sebastian. A gente não tem tempo de ficar preparando passarinho quando a gente está no campo de batalha, não tem tempo de ficar arrancando as peninhas delicadamente quando a gente está no campo de batalha, quando a gente está em um perigo iminente, né? Quando o nosso inimigo pode atacar a gente a qualquer momento. Então a gente simplesmente cozinha o negócio e come do jeito que dá. E completou dizendo que essas eram as regras ali e que aquilo deveria ser muita coisa para um mordomo pomposinho ali, que ele não estava acostumado com esse tipo de coisa. E aí o Sebastian, sem perder a compostura, ele falou: beleza, então, né, você quer ser treinado, você está acostumado com treinamento militar, então você será treinado à moda militar. E aí ele arrebentou a cara e os dentes do Lau com um único soco no meio da fuça e finalizou, enquanto o Bard estava todo desacreditado que o mordomo magricela lhe deu uma bela de uma porrada bem no meio da fuça, né? Ele falou assim que aquilo é o que acontecia quando você desacatava um superior e que ele tinha colocado muito tempero nesse novato. Finalizando o capítulo, que dessa vez foi um pouquinho maior, com 20 páginas. Vamos ver se os próximos seguem nesse mesmo ritmo e ela continua mandando pelo menos 20 páginas, né, de capítulos pra gente mensal. E antes de finalizar, eu só quero dizer que o Bard mereceu muito aquele soco no meio da cara, né, porque eu não estava mais aguentando olhar pra cara de deboche dele. A cara dele tava me dando nos nervos. Nossa, esse capítulo foi... O Bard quase me perdeu por causa da escrotice dele, do jeito que ele estava se comportando, porque tava me dando asco, tava me dando coisas. Ainda bem que ele tomou esse soco no meio da fuça.
que aí eu acho que ele voltou a ser gente, sabe? Cara de deboche, meu Deus. Mas vamos pra única pergunta que ficou, que é: quem é aquela criança das memórias de Bard, né? Quem é aquela criança que ele comparou o Ciel? Será que é filho dele, né? É aquele filho daquela mulher que deixou ele quando ele foi pra guerra? Ou será que tem algumas pessoas que já estão teorizando que aquela criança pode ser a própria Ada? O que você acha aí? Teorizem comigo nos comentários. E antes de ir, não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando um membro do canal, clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder e participa dos nossos sorteios que a gente realiza para os membros. Inclusive, nós vamos sortear o volume 28 de Kuroshitsuji quando a gente chegar à meta de 10 membros. Não se esquece também que você nos ajuda muito se inscrevendo se ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando o seu like, também ativando o sininho de notificações e seguindo a gente na aba de comunidade e nas redes sociais também, onde a gente posta tudo dos vídeos e tudo mais. E também não esquece de seguir a gente lá no nosso canal de lives na Twitch, que o link vai estar aí na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!